E aí galera, tudo certo com vocês? Muito boa noite aí famílias, adolescentes e todo mundo que estiver assistindo a gente. Queria hoje trazer uma palavra sobre a vida de José, continuando aí a saga de Gênesis, né? A Cris semana passada falou um pouquinho sobre Abraão, sobre a gente nos superar, sair da zona de conforto. E tô eu aqui saindo da minha zona de conforto. Mas como é pra Deus, tudo é válido, né? Queria falar primeiramente, cara, José, ele foi alguém muito desejado, sabe? Ele foi um filho muito desejado. Durante muitos anos, Raquel almejava ter um filho e não conseguia. Até que José nasceu. Então, José já nasceu sendo especial. Dentre todos os irmãos, José ele tinha uma estrelinha em cima da cabeça, assim. José ele era tratado de uma forma diferente. E esse tratamento desigual, ele fez com que os irmãos de José sentissem muita inveja dele, sentissem raiva, ódio, e não gostassem muito de José, cá entre nós. Certo dia, todos os irmãos, exceto José, né, eles saem para mexer nas ovelhas e tal, no campo, só que eles acabam não voltando. E Jacó, o pai de José, ele pensa, tá, todos os meus irmãos, os meus filhos fortões e tal, saíram e não conseguiram voltar. O que eu vou fazer? Vou mandar José, o meu filho caçula, sozinho, sem nenhum batalhão, para ir atrás deles. E é o que é feito, e José, como um homem corajoso e obediente ao seu pai, ele vai. E quando ele chega no local onde eles estão, eles veem José de longe, e dali eles já começam a dar risada, né? E falam, olha lá o sonhador. Por que o sonhador? Porque um tempo antes, José ele tinha tido um sonho, dois na verdade. E o resumo desse sonho é que os pais e os irmãos de José se prostravam diante dele, o que fomentou ainda mais aquele ódio dos irmãos. E os irmãos planejaram algo contra o José, que foi, primeiramente, colocar ele num poço, deixar lá ele jogado, enquanto eles pensavam o que fazer. E quando eles pensaram, quem teve a ideia foi Judá, um dos irmãos, que foi vender ele como escravo, porque se eles só matassem, eles não iam ganhar nada. Se eles vendessem, eles iam ganhar uma grana ainda. Olha a cabeça dos irmãos. Beleza, foi vendido como escravo, mas ele não foi vendido para qualquer pessoa. Ele foi vendido para Potifar. Potifar, ele era um capitão, se eu não me engano. Ele era do alto escalão do exército, um comandante lá do Egito, certo? E ele foi mandado para lá. Só que, cara, José, por mais difícil que tenha sido tudo que ele estava passando, ele continuava fiel a Deus, sabe? Ele continuava honrando a todos da melhor forma possível. E Deus abençoava ele como consequência disso. Quando Potifar viu que tudo que ele dava para José fazer, José fazia bem feito, José fazia com amor e mais, aquilo tudo prosperava, José começou a ganhar muita liberdade onde ele estava. José começou a ganhar muita responsabilidade. E eu creio que assim, o fato de Potifar ter atribuído responsabilidade de todas as riquezas, de todas as propriedades a José, foi um processo essencial na formação do caráter dele. Porque como é que ele ia governar o Egito depois, se ele era só um pastor de ovelhas? O que ele já tinha governado? Não tinha governado nada, só as ovelhas. Então, eu creio que essa fase, esse processo, foi extremamente importante para que José aprendesse a lidar com riqueza, que era algo que ia ser necessário no futuro. Então assim, cara, independente do que tu está passando agora, Deus te permite passar por isso porque Ele vai te usar para algo maior lá na frente, entendeu? E José manteve a fé dele firme até que certo dia a mulher de Potifar chegou para ele e chamou José para ir para a cama com ela. Só que José, como um bom cristão, um fiel mordomo, ele se negou. E mesmo assim, ela acabou rasgando um pedaço da capa de José e José acabou sendo preso por causa disso. Não vou entrar muito a fundo nessa parte. A questão é, cara, José podia ter feito muita coisa. Ele podia ter falado pra Potifar, ei, eu não fiz isso, tu sabe, tu me conhece, eu sou honesto, eu trabalho pra ti. Mas José não fez nada, porque José tinha tanta fé em Deus, tinha tanta consciência de que tudo acontece por um propósito maior, que ele aceitou, sabe? E quando ele foi levado pra cadeia, ele se tornou tipo o chefe dos carcereiros ali, porque ele cuidava de tudo. Porque independente de onde José estava, qual dificuldade ele estava passando, Deus estava com ele, estava ajudando, inspirando e dando bênçãos para tudo que ele fazia, sabe? E lá na cadeia teve um lance de sonho muito massa, que foi o seguinte, duas pessoas, um copeiro e um padeiro, eles tiveram sonhos, e José interpretou os dois, mas eu vou falar só do copeiro.
que em suma foi um sonho de que em 3 dias o copeiro seria liberto e ele ia voltar a trabalhar para o rei. Cara, se eu fosse o copeiro e eu tivesse sido preso e um cara que eu nem conheço, viesse e falasse pra mim: ei, daqui 3 dias tu vai ser solto e tu vai voltar a trabalhar com o rei. Eu acho que durante essas 3 noites eu não ia nem dormir, de tão ansioso que eu ia ficar. E eu creio que isso possa ter acontecido de fato. A grande questão é, quando isso se cumpriu e o copeiro foi liberto e chegou lá no rei, José tinha feito só um pedido, que era: lembra de mim quando tu chegar lá e fala de mim pro rei. Só que adivinha, foram necessários 3 dias para o copeiro esquecer totalmente de quem era José. Tanto que no capítulo 40 de Gênesis, no versículo 23, fala bem assim, ó: porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Cara, foram necessários 3 dias. E daí tu pensa, pô, sacanagem. Mas por que isso aconteceu? Como é que o cara conseguiu esquecer de José em 3 dias? E eu pensei em uma solução. Eu creio que foi um propósito de Deus. Eu creio que José não foi liberto ali ainda naquele momento, porque Deus tinha mais coisa para José aprender, tinha mais coisas para moldar e transformar no caráter de José. Então assim, ó, às vezes a gente acha que a gente está pronto para certas coisas, às vezes a gente acha que está pronto para pular de etapa, pular de fase, mas nem sempre é verdade. Quem sabe esse tempo é Deus. Então a gente não pode querer pular fase da vida. Você que é adolescente, você não pode querer virar adulto. Não tá na hora de virar adulto. Cara, aproveita a fase que tu tá vivendo, aproveita que você ainda não tem tantas responsabilidades e aproveita pra curtir tua vida, cara. Aproveita pra adorar a Deus, falar da palavra, sabe? Eu acho que todas as fases da vida, elas são incríveis e tem algo que a gente consegue tirar de proveitoso. Então, aprenda a dar valor pro momento que você tá vivendo. Não fique imaginando, como eu queria ser adulto, como eu queria ter carro. Não, velho, aproveita tudo que você está passando no momento. E daí ele fala, né, no capítulo 41, que quando o rei foi ter o sonho e José foi chamado para interpretar esse sonho, foram 2 anos depois. Então, aí José ficou 2 anos preso ali na cadeia, mesmo depois do copeiro ter sido solto, e só então que ele foi chamado. Então, teve mais 2 anos para José ser moldado perante todas as dificuldades que Deus colocou na vida dele. E o rei teve um sonho, teve 2 na verdade também, e foi lá e chamou todos os sábios, todos os magos do Egito, para ver se alguém conseguia interpretar. Só que ninguém conseguiu. E nesse momento foi que o copeiro teve uma lembrança, Espírito Santo, que falou no coração dele: José. E ele acabou lembrando de José. E ele falou: ó rei, lembra quando o senhor me chamou? Então teve um cara que interpretou um sonho meu, falando que em 3 dias eu ia ser solto, e realmente eu fui solto, eu tô aqui, o cara é bom. Se eu fosse tu, eu chamava ele. E o rei foi lá e chamou José. José fez a barba e tal, chegou lá, e o rei falou assim: então tu é o cara que interpreta sonho. Ele falou assim: não, eu não sou o cara, na verdade Deus é quem dá a sabedoria para interpretações. E daí, por fim, José acabou interpretando o sonho do rei, né? Que foi o seguinte: foi o sonho das vacas, né? Das vacas gordas e das vacas magras. E o sonho representava o quê? Que o Egito ia passar, não só o Egito, toda aquela região, ia passar por 7 anos de muita fartura. E depois 7 anos de muita escassez e muita fome em todos os locais. E realmente isso aconteceu. E José foi além. Ele não simplesmente interpretou o sonho. Logo após isso, ele deu toda uma solução, um planejamento de como solucionar aquilo. E falou: tu vai ter que conseguir alguém para gerenciar as coisas aí, senão vocês vão passar fome. E o rei, eu imagino o rei, né, olhando José, explicando tudo com a sabedoria dele, Deus usando o Espírito Santo para falar através dele. O rei falou: bom, já que tu sabe tanto, então que seja você. E é aí que José se torna o governador do Egito. E daí pra frente é só alegria, né? A questão é que, cara, foram muitos anos que José ficou sofrendo e passou por diversas provações. Então, que a gente possa pegar esse momento que a gente está passando de, cara, ansiedade, tristeza, solidão, isolamento, e que a gente possa ter em mente que isso é necessário, sabe? Que é em momentos difíceis que a gente se fortalece. Não é em momentos fáceis. Momentos fáceis a gente aproveita, é legal, mas os momentos ruins e difíceis também são necessários.
E tá na Bíblia, né, cara? O choro ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, nada nessa terra é infinito. Independente se for uma felicidade ou uma tristeza, vai passar. Tenha isso em mente. E, voltando para a história de José, cara, os irmãos, depois de toda aquela fome, toda aquela seca na região, quando José, depois dos 7 anos de fartura, os irmãos de José, que também estavam passando necessidade, foram até o Egito, porque eles sabiam que o Egito tinha estocado muita comida e estava vendendo para todo mundo. Eles foram lá pedir alimento. E José viu quem eles eram. E aí tá uma parte muito interessante. Porque assim, quando a gente olha as histórias desses caras da Bíblia, a gente de Jacó, Abraão, esses caras de fé, sabe? Esses caras que fazem as coisas acontecerem de verdade, que Deus usa eles, a gente às vezes acha que eles são quase perfeitos. E quando eu vejo na Bíblia que eles erram, não é que eu fico feliz por eles terem errado, mas eu fico mais aliviado de saber que a gente pode errar. Igual Davi. Cara, Davi, pô, ele fez coisas incríveis, mas ele também errou, sabe? Ele cometeu adultério. Então assim, e aquilo não mudou a intimidade dele com Deus. Ele se arrependeu e ele continuou sendo um homem de fé. E a mesma forma José. Quando os irmãos chegaram no reino, lá no palácio, não sei, no local, José pegou e mandou prender todo mundo durante 3 dias. Porque ele ficou muito bravo. Claro, cara, vem aquilo, sabe? A gente não somos seres humanos. O pecado está dentro da gente. Só que passados 3 dias, o José libertou eles e mandou, né, que eles voltassem. Deu os alimentos, eles pagaram, colocou todo o dinheiro de volta nos sacos. Eles chegaram na sua casa. O pai deles, o Jacó, ele falou: cara, vocês estão loucos, vocês trouxeram o dinheiro, vocês roubaram o rei do Egito. Daí ele falou: não, né? A gente fez o certo, não sei por que isso está acontecendo. Eles acabaram voltando. E por fim, qual que é a última coisa que eu quero trazer aqui? Judá foi o irmão que incentivou os outros a vender José como escravo, certo? E quando eles estavam lá no reino, o José, ele pegou e colocou o copo dele dentro da bolsa de Benjamim, que era o filho mais novo, para acusar ele falsamente de roubo. E quando ele ia ser transformado como escravo, adivinha quem que se jogou na frente e falou: não, eu assumo a responsabilidade, mas não tendo sido eu me coloco no lugar de Benjamim. Foi Judá. Então o que a gente pode tirar disso? Cara, não foi só José que foi transformado, você tá entendendo? Judá também foi. Judá foi o pior irmão, o que apontou e falou: não, vamos vender ele como escravo. E ali, agora Judá era o que estava dando a sua vida por Benjamim, entendeu? E o que a gente consegue tirar disso? Que independente se o momento que você está passando é um momento que você está sendo ou injustiçado, ou se você é a pessoa que está cometendo injustiça, Deus tem coisas para transformar na tua vida. Deus pode mudar a tua história. Assim como Ele mudou a minha, como Ele mudou a de muitas pessoas nesse mundo, como Ele vai mudar a de vocês também, sabe? Deus tem um propósito para todo mundo, independente se você fez coisas extremamente ruins ou se você é um santinho que nunca fez nada. Deus tem um propósito para todo mundo, sabe? Então que por fim a gente possa se fortalecer na fé através dessa palavra, através da vida de José, e que a gente possa sempre ter em mente que independente de tudo que está passando, de tudo que está acontecendo, de tudo ruim que a gente está vivenciando, momentos melhores virão e que a gente possa depositar nossa fé em Deus. Fechou? Muito obrigado pela atenção. Uma ótima semana para vocês. Deus abençoe. Sua casa, nós deixamos.